Uma boa noite, gente! Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 12 de julho de 2022, terça-feira, 8h30 da noite, onde nós vamos ler e estudar Deuteronômio, capítulo 27. Já vão pegando as Bíblias de vocês, já vão abrindo Deuteronômio 27, já vão pegando as canetas, já vão pegando seus lápis, já vão pegando marca-texto, post-it, o que quer que seja que você precisa para anotar na tua Bíblia. E vai abrindo, vai se ajeitando aí na cadeira, vai se ajeitando no sofá, vai se ajeitando na mesa, aonde você estiver. Prepare-se aí que em instantes nós vamos começar a leitura, então, do capítulo 27 de Deuteronômio. Estamos chegando aí, gente, já no final, já nos finalmente de Deuteronômio. Deuteronômio possui 34 capítulos, já estamos aí hoje no capítulo 27, menos de 10 capítulos para o fim. E já estamos chegando assim nos pontos mais importantes que eu considero aqui do livro de Deuteronômio. Não sei se vocês repararam, né? Após os últimos 5 dias aí, mais ou menos, uma semana, que eu parei aí a leitura, interrompi, né? Eu estava numas minisférias e espero que vocês tenham lido, espero que vocês tenham acompanhado, espero que vocês tenham lido todos esses dias. Se ficou alguma dúvida, eu ressalto aqui, venha falar comigo, manda direct, manda mensagem, escreve para mim no, no WhatsApp, no Instagram, enfim, se tiver qualquer dúvida de qualquer coisa que a gente estudou. E eu teria o prazer aí, se eu não souber responder, eu vou atrás, se eu responder aí, se eu souber, eu já respondo de cara. Antes de começarmos então a leitura do capítulo 27, um grande abraço aí, Duda! Vamos então ler, vamos fazer uma oração. Vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco, que aí nós começamos a leitura do capítulo 27. Oremos. Pai amado e querido, nós agradecemos muito, Pai, por esse dia, agradecemos porque até aqui o Senhor teve cuidado de nós. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Criador. A Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é nosso Salvador, nosso Libertador. Agradecemos por essa oportunidade, Pai, que temos aqui de estudarmos juntos a Tua Palavra. Mesmo que distante, mesmo que longe uns dos outros, mas a gente aqui está junto e a gente pode, Pai, a gente pode estudar junto aqui a Tua Palavra. Ao abrirmos aqui no capítulo 27 de Deuteronômio, Pai, queremos convidar o Teu Santo Espírito para estar conosco. Que se faça presente conosco, nos dando inteligência, nos dando discernimento, sabedoria, para a gente entender o que a gente vai ler e estudar aqui, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo no Instagram e no Clubhouse, e também os que estão acompanhando a gravação no YouTube e no nosso podcast no Spotify, Pai. Tudo isso te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Tudo bem, gente. Capítulo 27 de Deuteronômio. Agora, depois que Moisés ali, do grande discurso dele, depois que Moisés fala de várias, a gente leu aí durante essa semana, falando sobre, recapitulando, na verdade, várias coisas que nós já tínhamos lido em Levíticos, por exemplo. Diversas leis, diversos decretos, diversos estatutos. Moisés agora se prepara e vai dar essas instruções para o povo quando eles entrarem na terra, o que eles deveriam fazer com todas essas palavras e que ele estava acabando de dizer. E aqui no capítulo 27, ele vai dar umas instruções sobre como agir e vai ser como se fosse um prelúdio, assim, uma introdução à introdução das bênçãos e das maldições, de se guardar as leis, de obedecer a Deus. Depois de dizer aqui, isso aqui eu estou falando depois do capítulo 27. O capítulo 27 hoje é a introdução disso. Capítulo 28 nós veremos bênçãos e maldições. E depois entraremos na renovação da aliança. Aquilo que provavelmente os espectadores aqui, que hoje aqui que são
a grande maioria do povo de Israel, eram crianças ou nem nascidas na época do Monte Sinai. Agora eles, adultos aqui, já pais, provavelmente avós, vão agora ouvir a renovação da aliança, que foi provavelmente tão solene quanto a aliança feita no Sinai. Mas agora tem toda uma introdução. E a introdução aqui do rito começa aqui na leitura do capítulo 27. Então vamos ler atentos. Começaremos a ler o capítulo 27 e depois, amanhã, né, veremos o capítulo 28 com as bênçãos e as maldições da desobediência. Para então, no capítulo 29, começar a renovação da aliança, que para mim é um dos pontos assim mais altos de todo o livro de Deuteronômio. Mas sem mais enrolações, capítulo 27 de Deuteronômio, verso 1, vamos começar a ler aí, pegue na sua Bíblia. Na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam a toda esta lei que hoje lhes dou. Aqui é a primeira vez no livro todo de Deuteronômio que aparece as autoridades, ou dependendo da tradução da sua Bíblia, os anciãos, os líderes acompanhando Moisés. Talvez seja porque Moisés já estava ali próximo da sua morte e caberia agora aos líderes, aos anciãos, juntamente com Josué, liderar o povo. Então agora Moisés traz para junto dele esses líderes, esses anciãos, líderes de todas as tribos, para a solenidade, para tudo que ele vai começar a falar a partir de agora. Verso 2. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, levantem algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Olha só. Escrevam nelas todas as palavras desta lei, assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, terra onde há leite e mel com fartura, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu. Aqui, então, aparece uma ordem. Moisés ordena aqui, obviamente amando de Deus, que eles pegassem pedras grandes, pintassem elas com cal e nessas pedras grandes escrevessem todos os estatutos que Moisés acabou de repetir. Então você imagina o tamanho dessas pedras e essa técnica, eu estava dando uma estudada, uma lida, essa técnica aqui de pintá-las com cal era já uma técnica conhecida do povo de Israel que provavelmente eles tinham aprendido no Egito. Era uma técnica que você fazia, você cobria a pedra com a cal, deixava a cal secar e você conseguia escrever por cima, como se fosse descascando, né, a pedra onde estava a cal. Então você conseguia escrever. E aí nós veremos alguns registros depois, no livro de Josué principalmente, de algumas grandes pedras dessas que são colocadas. Uma colocada no Jordão, outra colocada num outro monte que eu esqueci o nome agora, que nós veremos em Josué. E é essa aqui que nós iremos ver agora também, falando do capítulo de hoje. Então eram pedras grandes. Então assim, eles não tinham a Bíblia como um memorial. Eles não tinham algo para eles lerem e acessarem o tempo todo. Não existia essa tradição escrita ainda. Era tudo tradição oral. Então Deus pede para ele erigir, pegar essas pedras grandes e colocar em cima de lugares ou pontos estratégicos com a lei escrita, para o povo ter um memorial e olhar para aquilo também e se lembrar o tempo todo daquilo. Lembra? Shema Israel, lembre-se, escreva isso. Fale dela, fale da lei enquanto vocês estiverem comendo, bebendo, enquanto vocês estiverem conversando, indo para o trabalho, com seus filhos em casa. E essas pedras também faziam parte da didática de Deus, para fazer o povo se lembrar o tempo todo. Hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos aqui o acesso muito fácil. Naquela época eles não tinham isso. Então essas pedras, grandes pedras, né, escritas toda a lei, também eram colocadas ali como um memorial para eles se lembrarem da Torá, de todos os estatutos ali. E olha que interessante, verso 4. E, quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal.
Construam ali um altar ao Senhor, o seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramenta de ferro nas pedras. Façam o altar do Senhor, o seu Deus, com pedras brutas, e sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor, o seu Deus. Ofereçam também sacrifícios de comunhão, e comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. E nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei. Então, aqui de novo, né, a instrução para escrever, e eles deveriam colocar isso em cima do Monte Ebal. Mais para frente aqui, logo aqui na sequência, nós veremos que vai acontecer algo entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte Gerizim, ele inclusive, ele é um como é que eu digo? Ele é um ponto para os samaritanos. Lá no futuro, o Monte Gerizim ele vai virar tipo uma espécie de um local sagrado para os samaritanos. Os samaritanos eles têm uma versão meio alterada de Deuteronômio. Algumas partes eles alteraram da Torá. Uma das partes que os samaritanos alteraram da Torá aqui no livro de Deuteronômio é justamente aqui no verso 4, que eles falam que era para levantar essas pedras no Monte Ebal. Os samaritanos falaram que era para colocar essas pedras no Monte Gerizim. Eles alteraram. Tanto que quando você vê lá aquela passagem famosa de Jesus conversando com a mulher samaritana perto do poço, a mulher samaritana fala assim, nossa, nossos antepassados adoravam aqui no Monte Gerizim, e vocês falam que o lugar certo é para adorar lá em Jerusalém. Aí Jesus fala, logo, logo, vocês não adorarão aqui nem lá, mas todos que adoram o Espírito em verdade. Enfim, os samaritanos criaram, por conta de toda essa história aqui do povo de Israel, que eles são descendentes ali do povo de Israel. Os samaritanos, depois a gente vai ver, eles só se dividiram, mas os samaritanos vêm daqui. Eles são parte do povo de Israel. Mas os samaritanos lá na frente, eles alteram o Deuteronômio para falar que essas pedras eram para ser erguidas no Monte Gerizim e não no Monte Ebal. Monte Ebal e Monte Gerizim são duas montanhas. Hoje você pode visitá-las se vocês quiserem. São duas montanhas muito próximas umas das outras que tem um vale no meio. Um grande de um vale, mas elas são muito próximas. E esse vale forma tipo um efeito de teatro, de anfiteatro. Com a acústica, quem está ali no meio fala, os dois lados conseguem ouvir muito bem quem estiver nas encostas dessas montanhas. Então isso é importante pelo que a gente vai ler aqui agora. Verso 9, olha só. Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, disse a todo Israel, faça silêncio e escute, ó Israel. Agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo, quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no monte Gerizim para abençoar o povo serão a tribo de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no monte Ebal para declararem maldições serão Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naphtali. E os levitas recitarão a todo o povo de Israel em alta voz. Então, olha só, existiria mais uma vez um método pedagógico aqui de Deus para falar das bênçãos e das maldições. Os que estivessem em cima do monte Gerizim profeririam as bênçãos. Os que estivessem em cima do monte Ebal profeririam as maldições. Como nós iremos ler aqui a partir de amanhã. Quais são as bênçãos e as maldições de obedecer ou de desobedecer a Deus. E amanhã eu vou falar tudo, tentar explicar da melhor maneira possível sobre esse esquema de bênção, maldição, o que é maldição, Deus amaldiçoa, Deus, qual é que é, mas amanhã, isso é um papo que a gente vai deixar para amanhã. E aí, no meio, os levitas ficariam no meio e eles profeririam para os dois lados. E o que eles deveriam proferir? Vamos ler aqui a partir do verso 15, olha só. Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor e levantá-lo secretamente. E todo o povo dirá amém. Uma menção aqui rapidinha que eu esqueci e eu não mencionei antes. Moisés fala aqui, no verso 5, que era para construir um altar feito de pedras, que não era para utilizar ferramenta de ferro nas pedras. Detalhe muito interessante isso. Muita gente para, mas por que não era para usar
ferramentas nas pedras. Era para pegar pedras brutas, rochas. Em algumas versões falam rochas toscas. É muito interessante as traduções. Porque não era para ter obra de mãos humanas num altar dedicado ao Senhor. Porque era passível das pessoas quererem fazer ornamentos, ornamentarem, esculpir as pedras, fazer aquelas pedras bonitas e colocar coisas. As pessoas estariam adorando a própria criação das mãos delas e não adorando ao Criador. Então era por isso que era sempre falado que era para pegar pedras, não para não utilizar ferramentas para esculpir essas pedras para a construção do altar. Para a pessoa não cair no risco de adorar a própria criação dela, né? Olha que altar bonito que eu fiz, olha que escultura legal que eu fiz. E tá ali adorando ela mesma, sendo que o propósito era para adorar a Deus. Verso 16. Isso aqui continuando o que os levitas iriam falar. Então Moisés está falando assim, ó, levitas, vocês vão falar isso e o povo vai ter que falar amém. Ou seja, assim seja, é isso mesmo. E o Moisés está falando que eles iriam falar quando eles entrassem na terra prometida. Verso 16. Maldito quem desonrar o seu pai ou sua mãe, todo o povo dirá amém. Maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo, todo o povo dirá amém. Maldito quem fizer o cego errar o caminho, todo o povo dirá amém. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com a mulher do seu pai, desonrando a cama do seu pai, todo o povo dirá amém. Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal, todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com sua sogra, todo o povo dirá amém. Maldito quem matar secretamente o seu próximo, todo o povo dirá amém. Maldito quem acertar pagamento para matar um inocente, todo o povo dirá amém. Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei, todo o povo dirá amém. E essa aqui, gente, é só a introdução. Terminamos aqui o capítulo 27, então com essa ordem de Moisés. Falou assim, ó, assim que vocês entrarem, então, vamos fazer um resumão aqui. Assim que vocês entrarem, povo de Israel, vocês vão atravessar o Jordão, vocês vão subir no Monte Ebal, vão levar essas pedras, vão escrever na cal as leis, vão deixar essas colunas, essas pedras em cima do Monte Ebal. Beleza? Beleza. Tribos X, Y, Z aqui vão para o Monte Gerizim, lá de cima vocês vão proferir as bênçãos. Tribo Y, Z, A, B, C vão subir no Monte Ebal, vão proferir as maldições. E antes disso, os levitas vão ficar no meio entre os dois montanhas, entre o Monte Ebal e entre o Monte Gerizim, e eles vão proferir isso aqui que nós acabamos de ler, desses malditos, 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 malditos. O povo fala amém, 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 e o povo ali, todo mundo ouvindo, e todo mundo concordando com tudo. E ali, depois de eles falarem tudo isso, depois eles concordarem com tudo isso, aí sim seria renovada a aliança. Depois que os termos da aliança são apresentados, depois que Deus coloca todos os termos, o povo aceitou os termos, aí sim é renovada a aliança. Mas isso fica para os próximos episódios. Aí não percam, que agora estamos chegando na reta final de Deuteronômio, o clímax do livro, o clímax de toda dessa história. Então, fiquem espertos, não percam os próximos episódios, que são importantíssimos, principalmente amanhã é importantíssimo, falando sobre as bênçãos e sobre as maldições. Beleza, gente? Vamos fazer uma oração então e vamos encerrar o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, nós agradecemos, Pai, porque temos aqui a oportunidade, como já dissemos no começo, de estudarmos juntos a Tua Palavra. Hoje estudamos o capítulo 27 de Deuteronômio. O Senhor, infinitamente sábio, já deu instruções pedagógicas para como o povo poderia entender o que eles deveriam fazer, o que não deveriam fazer, usando pedras, usando montanhas, usando discursos. Pai, tudo, Pai, para o povo não esquecer do que era para ser feito, do que não era para ser feito, Pai. Eles tinham aquelas pedras, hoje nós temos a Tua Palavra, nós temos tudo isso gravado nas páginas da Bíblia, Pai, que nós possamos diariamente, como nós estamos fazendo aqui, Pai, com o Bora Ler a Bíblia, mas não só aqui no Bora Ler a Bíblia, Pai, mas que a gente possa no nosso dia a dia consultarmos a Tua Palavra, Pai, buscarmos a Sua vontade, o Seu desejo na fonte, na Tua Palavra, não no que os outros estão dizendo, não no que pastores estão dizendo, não no que, enfim, escritores estão dizendo, Pai, mas buscar na Sua Palavra, Pai.
Quero que o Senhor seja com todos aqui. Abençoe a todos que estão acompanhando o Bora Ler a Bíblia. Tantos aqui que estão acompanhando ao vivo, Pai, a live, tantos que estão acompanhando a gravação. Abençoe também todas as famílias que estão aqui representadas. Seja com todos nós, Pai. Nos dê um ótimo restante de dia aí, com suas bênçãos e com sua proteção. Perdoe os nossos pecados e faltas. Tudo isso te pedimos e agradecemos, por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente! Queria agradecer aí a presença de todos vocês, aí aqui nos que estão ao vivo. Agradecer aqui quem está ao vivo no Clubhouse, o Márcio. Agradecer aqui quem está ao vivo aqui também, que está aparecendo para mim aqui, né? Mário. Isso, Mário e a Carla, que está aqui no ao vivo no Instagram. E agradecer a todos que estão acompanhando aqui a gravação também depois. Um grande beijo, um abraço. Lembrando que nós fazemos isso, né? Todos os dias. De segunda a sexta, das 8h30 às 9 da noite, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje foi Deuteronômio 27, amanhã será Deuteronômio capítulo 28 e assim por diante. Caso você perca qualquer um dos episódios do ao vivo, seja no Clubhouse, seja no Instagram, nós temos o nosso canal no YouTube e nós temos o nosso podcast no Spotify, para você não perder nenhum episódio. Se é a primeira vez que você está acompanhando o Bora Ler a Bíblia, ouvindo pela primeira vez, me adiciona aqui nas redes, me adiciona no Clubhouse, me adiciona no Instagram, ativa o sino de notificação do meu perfil lá para você ser avisado, avisada, toda vez que eu iniciar a live, você vai receber um pop-up te avisando que eu comecei a live. Beleza, gente? Um ótimo restante de noite para vocês, um grande beijo, Deus abençoe e até amanhã com Bora Ler a Bíblia, Deuteronômio capítulo 28. Um grande beijo, um abraço para vocês, valeus e falou!